Enxertos de luz. Livro A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. A nossa proposta é colher os principais ensinamentos da obra para extrair o pensamento do autor. Serão lidos os trechos selecionados de cada capítulo para que possamos extrair qual a intenção do autor com a obra e qual a sua mensagem principal, a fim de que cresçamos com essa contribuição, aplicando em nossas vidas os ensinamentos colhidos. Não serão feitos comentários sobre as ideias do autor, para que seja preservada a sua intenção na produção da obra e qual a mensagem que ele desejou nos transmitir. Sobre essa obra em questão, saliento que as opiniões relativas ao corpo fluídico de Cristo, a virgindade e gravidez de Maria Santíssima e como ocorreram os principais acontecimentos da passagem de Cristo na Terra são ideias do autor. E eu não farei qualquer comentário sobre as minhas próprias ideias, preservando o pensamento de Bittencourt Sampaio sobre esses temas. Advertência. São João, o evangelista, apóstolo do amor, foi o maior poeta da antiguidade depois de Jó, de Salomão e Davi. Não divorciado completamente do hebraísmo religioso, a sua poesia tornou-se um embalsamento do espírito, recendendo os perfumes do nardo, do aloés e da mirra debaixo do sol vermelho da Palestina, onde o rio Jordão, a deslizar tranquilo e majestoso, guarda em seu seio as máculas do pecado, enquanto as oliveiras do monte suspiram carmes de dor e de agonia, relembrando a injustiça e a ingratidão dos homens para com doce Jesus, o Messias de Deus. A luz que derramava Jesus em torno de seus discípulos era intensa demais para que o apóstolo do amor pudesse refletir sobre todas aquelas circunstâncias que desapareciam aos raios esplendorosos do Verbo de Deus. O evangelista fala do que viu com seus olhos e apalpou com suas mãos, do que ouviu com seus ouvidos e guardou no seu coração. Tinha a Jesus como verdadeiro Messias e, na crença desta verdade, entoou a sua divina epopeia. Após a introdução e todos os cantos que descreveram a passagem de Cristo na Terra, passemos às notas do autor. Prefação. Os teólogos ultramontanos dão a Jesus duas naturezas, uma divina e outra humana, bis in idem. Como Deus, dizem eles, Jesus nunca teve princípio, era o Verbo que estava com Deus, era o próprio Deus. Como homem, nasceu da Virgem Maria e esteve sujeito às necessidades da matéria, à lei da vida e da morte. Como Deus, ressuscitou dentre os mortos, como homem, foi visto e tocado depois da sua ressurreição. Deus e homem, ao mesmo tempo, deixando a terra e transportando-se ao céu. Duas naturezas completamente distintas e opostas no mesmo ente. Dois seres diversos numa mesma personalidade. Dizer que Jesus é o próprio Deus é fazer uma ideia inexata do Criador. É amesquinhar a divindade suprema, vestindo-a ao molde do homem, como fizeram os povos primitivos de outras eras, sem ponderar que Deus não se pode conceber senão como um espírito na natureza, e que, por mais que o homem, pelo pensamento, se eleve
a sua presença, nunca poderá fazer ideia aproximada da sua infinita personalidade, como do próprio universo, sua habitação eterna. A divindade que os chamados cristãos ortodoxos atribuem a Jesus não encontra base nem nos evangelhos, nem nas epístolas dos apóstolos, porque tanto estes como os evangelistas jamais cogitaram de semelhante atributo, nem fizeram outra coisa mais do que apregoar o jovem mestre de Nazaré como verdadeiro Messias, que para eles, como para os primitivos cristãos, não passava de um homem extraordinário, um profeta igual ou superior aos maiores da antiguidade. Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Ao contrário, vê-se de suas palavras que ele repele a divindade que lhe atribuem, proclamando sempre a sua inferioridade com relação ao Pai, a quem chama único Deus verdadeiro e de quem se diz Filho, servo e enviado. Quem ensinava o jovem Rabi de Nazaré? Ensinava o Decálogo, a lei de Moisés, explicando-a aos seus discípulos e ampliando-a em espírito e em verdade, para a compreensão dos homens de todas as épocas. Seria, pois, preciso que Deus baixasse à terra quando somente se tratava de explicar e confirmar o monoteísmo, ponto capital da revelação hebraica? Ora, se Jesus fosse Deus, uma parte dividida, ainda que indivisível, igual a ele, como poderia o homem chegar a fazer os mesmos atos e até excedê-los? Seria o caso de dizer-se que a criatura é mais poderosa que o Criador, o limitado maior que o infinito. Semelhante absurdo está fora de qualquer contestação. Jesus, quando disse que ele e o Pai são um, não quis dizer que era Deus e que Deus era ele. Deixando a letra que mata e buscando o espírito que vivifica, vê-se que apenas afirmava estar tão ligado ao Pai que não havia outra vontade senão a vontade de Deus. Dois num só pensamento, numa só vontade, relativamente à missão que ele vinha desempenhar no mundo. E se não, vejamos o sentido destas palavras. A unidade, portanto, de que falava Jesus fica, pelos textos citados, evidentemente provado que não era pessoal, que não se referia senão ao pensamento e à vontade de Deus, do único Deus verdadeiro, de quem ele era o representante na terra, como seu enviado aos homens deste planeta. Disse ainda o Divino Mestre: o Pai é maior do que eu. Se Jesus fosse Deus, seria necessariamente tão grande como seu Pai, que é nosso Pai, seu Deus, que é nosso Deus. Mas, porque o Pai é o único Deus verdadeiro, ele proclamou a sua inferioridade com relação ao Supremo Senhor do Universo, e proclamando-a, proscreveu, repeliu e condenou essa divindade que lhe havia de ser atribuída pelos homens, posteriormente à sua ascensão às regiões sidérias. Assim, Jesus Cristo foi um espírito criado como o nosso, Filho de Deus, como todos nós, seus irmãos. Esta é a verdade que decorre dos evangelhos, e principalmente das palavras de São João, capítulo 10, versículo 31, com referência ao Salmo 81, versículos 1 e 6, citado pelo próprio Jesus. O qualificativo unigênito, único ou primeiro, sinônimos da mesma ideia, é dado a Jesus para o distinguir dos homens da terra, pela sua elevação e poder sobre toda a humanidade do planeta, a cuja formação e aparição presidiu como seu protetor e governador. Nem pode ser tomado no sentido restrito da palavra, quando mais de uma vez ele próprio declarou que não era Deus, mas tão somente Filho, como nós, do mesmo Pai.
A improcedência da Trindade está em si própria. Um Deus que é Pai Criador incriado e Filho criado ao mesmo tempo não pode ser o Deus de Israel, o Deus do monoteísmo hebraico revelado por Moisés e proclamado pelo profeta de Nazaré. Será antes o Deus dos povos primitivos da Índia, onde a Trindade teve o seu berço muitos séculos anteriores à vinda do verdadeiro Messias. Ora, se Jesus era o próprio Deus, uma parte dividida, ainda que indivisível, de Deus, igual a ele, como podia ser chamado a consumar-se e a aperfeiçoar-se pelos sofrimentos e ser, por um tempo, inferior aos anjos? Pois Deus, que é um ente de perfeição infinita, poderia jamais consumar-se e aperfeiçoar-se entre os homens na terra? E os anjos, suas criaturas, poderiam ser em algum tempo superiores ao mesmo Deus? Entretanto, as palavras do inspirado apóstolo tiveram sua razão de ser. Foram transitórias e de circunstância, apropriadas então na infância da humanidade, a homens materiais, que não podiam compreender senão os sofrimentos físicos como condição e meio do progresso humano, para preparar e conduzir os homens pela letra ao Espírito que vivifica, e a reconhecerem mais tarde que Jesus não era nem homem do nosso planeta, mortal, sujeito à morte humana, nem Deus na concepção verdadeira da palavra, ser infinito e incriado, existindo pelo seu poder ab eterno. O apóstolo que proclamou, segundo a letra da revelação hebraica, uma natureza e uma origem humanas para Jesus, proclamou também para ele uma origem e uma natureza extra-humanas, estranhas a toda concepção e nascimento, quer pela paternidade de José e Maria, quer pela maternidade miraculosa no seio da Virgem, firmando assim que essa concepção e gravidez, por obra do Espírito Santo, mas que haviam de ser encaradas como reais pelos homens, eram simplesmente aparentes, e não uma concepção, uma gravidez e um parto reais, como pretendem os ortodoxos, impossível de dar-se neste planeta sem o concurso dos dois sexos, pela lei natural da procriação humana. O mesmo apóstolo evangelizador proclamou, sob o véu da letra, que o corpo que Jesus tinha revestido e que constituía sua vida aos olhos dos homens não era sujeito, como o nosso, à morte, e assim que era ele um espírito com a forma humana aparente, num corpo fluídico, embora visível e tangível como o corpo de um homem. Se o corpo de Jesus fosse como o nosso, e não fluídico, extra-humano, embora visível e tangível, como poderia ele deixar a vida e a retomar todas as vezes que lhe aprouvesse? Como espírito puríssimo e sem mácula desde séculos e séculos, era-lhe impossível encarnar em um corpo tão grosseiro como o nosso, porque, desligado completamente da matéria, seu perispírito não poderia sujeitar-se a semelhante prisão, tanto mais quando ele tinha plena consciência de sua origem e presidia, como protetor e governador do nosso planeta, a vida e a harmonia universais em todos os reinos da natureza em relação imediata com Deus. Mas, disse o próprio Jesus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo, logo era Espírito, e o seu corpo era obra do mesmo Espírito, pois que ele o desfazia e refazia à sua vontade, desaparecendo muitas e muitas vezes do meio da multidão do povo e aos olhos dos discípulos que o acompanhavam em sua divina missão sobre a terra. Jesus, portanto, não teve um corpo material como o nosso, não encarnou no ventre da Virgem Maria, teve apenas a forma humana aparente, necessária e indispensável ao cumprimento de sua missão na terra.
Veio diretamente de Deus, trazendo um corpo celeste, porque nem toda carne é a mesma carne, e há corpos terrestres e corpos celestes. Quando o Altíssimo, em sua infinita bondade e sabedoria, nos deu a razão e o livre-arbítrio para procurarmos a felicidade, viu que, somente por elas, não poderíamos facilmente progredir. Então, enviando-nos de tempos a tempos um farol a guiar-nos pelas trevas de nossa ignorância, permitiu que a revelação acompanhasse os povos, mas de modo a não lhes ofuscar a razão, para que os homens, pelo trabalho da inteligência e esforço da própria vontade, tivessem o mérito de seu progresso e a felicidade almejada. Assim, cada época tem tido a sua revelação, progressiva e apropriada à necessidade dos tempos, velada pela letra quanto deva ser, mas ensinando sempre a verdade, na medida do que podem os homens receber e suportar, levantando pouco a pouco e sucessivamente um canto do véu que a encobre aos olhos humanos. Os discípulos guardaram o mistério sobre o nascimento de Jesus, e somente depois do sacrifício do Gólgota, depois da sua ressurreição e ascensão, espalharam essa nova, que confirmaria todos os fatos prodigiosos que se deram com o Divino Mestre. Ninguém mais podia, então, duvidar da concepção e gravidez por obra do Espírito Santo, em presença da ressurreição de Jesus e da sua ascensão às regiões sidérias. Ora, se havia necessidade de Jesus apresentar-se na terra para dar o exemplo de uma vida sem mácula e toda de abnegação, humildade e paciência no martírio, por que os homens não poderiam compreender de outra sorte as verdades por ele ensinadas? Também era indispensável que fosse visto e tocado por todos como um homem, um ser mortal, filho da carne e do sangue, sujeito às mesmas necessidades e contingências da matéria de que somos revestidos. Mas era impossível que ele, na realidade, assim fosse, porque a pureza e elevação do seu espírito não se podiam casar, senão na aparência, com a matéria ponderável e inferior do nosso planeta. A Virgem, magnetizada pelo anjo Gabriel, sentiu todos os fenômenos da concepção, gravidez e parto, como se fossem reais. Não houve nela senão efeito do magnetismo espiritual, cuja potência excede a do magnetismo humano. Sobretudo se parte de espíritos superiores, como poderão verificar aqueles que se entregarem ao estudo, à observação e à análise de tais fenômenos. Os espíritos encarregados de preparar a aparição do Messias no nosso planeta reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe destenderam o abdômen e o entumeceram. A menstruação parou pela ação dos fluidos empregados durante o tempo preciso e contribuiu pela entumescência e incômodo que ocasionou para essa gravidez aparente. Em presença de semelhantes resultados, a Virgem julgou-se grávida e não pôde deixar de acreditar na anunciação que lhe fora feita pelo anjo Gabriel. O espírito, iludido pela carne, toma ao despertar como reais os atos. Se o espírito do magnetizado e o do magnetizador são simpáticos, a lembrança é devida à inteligência que existe entre ambos. Se o magnetizado é mais fraco do que o magnetizador, e se este lhe impõe uma vontade arbitrária, o espírito desembaraçado cede-lhe algumas vezes. Se o espírito do magnetizado é inferior ao do magnetizador, obedece à ação deste por deferência ou respeito. Maria havia, pois, de crer em um parto real e lembrar-se dos fatos que lhe cumpria atestar como se tivessem sido reais. Quando se achou colocada sob essa influência magnético-espírita, os espíritos prepostos, que para operar a gravidez, simplesmente aparente e fluídica, tinham atraído os fluidos apropriados, os dispersaram. Então, cessando as causas, os efeitos deixaram de existir. Pela dispersão dos fluidos, a menstruação tornou ao seu curso ordinário.
Maria achou-se nas condições exigidas em semelhante caso e pôde, no tempo prescrito, cumprir as formalidades estabelecidas pela lei de Moisés para a purificação. Os acontecimentos encadearam-se de tal sorte que Maria se viu privada de todos os socorros humanos no momento do seu chamado parto. Achando-se sozinha, porque o esposo tinha ido na ocasião à cidade à procura de víveres, tinha ela de crer num parto real, debaixo da influência magnético-espírita, para a aparição de Jesus sob o aspecto de um pequeno menino por ela recebido. Não houve uma só testemunha do fato. Assim havia de acontecer, para que o mistério ficasse envolvendo a aparição do Messias na Terra, até a época da revelação nova, que veio explicar, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, essas palavras do anjo Gabriel, que foram mal interpretadas, porque têm sido até hoje tomadas à letra. O que nela se gerou é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. De tudo que fica exposto, vê-se que, nem nas palavras do evangelista São João, nem nas explicações do apóstolo São Paulo sobre a natureza e origem de Jesus, interpretadas em espírito e em verdade, se pode basear o dogma da Trindade, resultado das interpretações e comentários à letra, feitos pelos homens de outras épocas, incapazes então de compreender as manifestações de espíritos, a não ser por milagre, isto é, pela derrogação das leis naturais e divinas, impossível de conciliar-se com a sabedoria eterna do Criador, ou pela presença do próprio Deus, cuja imagem faziam a semelhança do homem. Sejamos lógicos. Se os anjos podiam tomar a forma humana e comunicar-se com os homens, por que não podia Jesus, o Messias de Deus, o anjo dos anjos, tomar a aparência corpórea para o fim de permanecer 33 anos no mundo e cumprir a missão de que se achava encarregado pelo bom Pai Celestial? Pois ele, que tinha o poder de tirar e retomar a vida quando lhe convinha, ele que desaparecia dentre os homens antes e depois da sua ressurreição, ele que sabia e dizia que o Espírito é quem vivifica e que a matéria para nada serve, ele que tinha todos os poderes que lhe foram dados pelo Pai, ele, finalmente, que é o nosso chefe e Senhor, por quem todas as coisas existem, e nós, por ele, precisava descer a contingência da matéria grosseira e prender-se neste cárcere chamado corpo humano para poder desempenhar a sua missão na Terra? Não. Quem tudo pode sobre a matéria não lhe está preso por leis naturais e imutáveis, que são todas as emanadas da eterna sabedoria de Deus. Jesus era simplesmente um espírito com a forma humana, corpo celeste, e não um ente nascido das entranhas de uma mulher, embora virgem, pura e celeste como foi Maria, a esposa bendita do amor sempiterno. O Espírito Santo é um símbolo apenas para designar indistintamente, de maneira coletiva ou individual, os puros espíritos, os espíritos superiores, ministros e executores da vontade de Deus, órgãos de suas inspirações junto dos homens, ora visíveis, como o anjo Gabriel falando a Zacarias no templo e depois à Santíssima Virgem, e como outros que falaram aos pastores e a Madalena, ora invisíveis para os homens, mas visíveis em sonho, como mesmo o anjo Gabriel a José, esposo de Maria, ora tomando a forma de uma pomba, como apareceu no batismo de Jesus, ora, finalmente, a de línguas de fogo, como quando depois da ascensão receberam os apóstolos a inspiração da verdade. Homens de boa fé, homens capazes de vos regenerardes, não condeneis a revelação nova, o Espiritismo, sem o estudardes à luz da ciência, à luz da razão, que vos deve guiar em todos os atos da vossa vida. O Espiritismo não veio à Terra para satisfazer ao desejo de maravilhas, não veio à Terra para satisfazer aos caprichos e às necessidades materiais de ninguém. Veio, unicamente,
estabelecer neste planeta uma família universal, amando ao seu Criador, amando a sua divindade. Mas, infelizmente, não é este o pensar da maioria dos homens. Ela entende que Deus lhe rasga o véu do infinito ante os olhos e a faz conhecedora de seus sigilos, para dar o espetáculo de fenômenos surpreendentes, para lhe deslumbrar a vista com 1000 apoteoses. É sempre essa, no entanto, a ideia que lhes permanece engastada nos cérebros. Homens da ciência, de que vos serviria, que aproveitaria a humanidade, entrardes numa casa para assistir à materialização de um espírito, ao movimento de um corpo inerte, às vozes diretas de além-túmulo, se após essas observações não tivesseis também para lhe dar o exemplo da moral, da humildade, do amor, da fraternidade, da caridade e de todos os sentimentos altos que aproximam a criatura de seu Deus. Homens, filhos do bom Pai, enchei o vosso coração de fé, de perseverança e coragem, e vinde trabalhar nas coisas divinas. Vinde fazer a comunhão do pensamento, a comunhão da moral do Cristo, para presenteardes às vossas famílias e à humanidade inteira o aproveitamento de vossos estudos. Vinde, o vosso guia espiritual estará junto de vós, animando-vos, fortificando as vossas almas, se também de vossa parte vos esforçardes para recebê-lo. E para recebê-lo, nada mais é preciso do que ter o coração puro e acrisolado em amor, a palavra justa e o pensamento santificado.